bom, né? Nossa gratidão também à equipe do Dr. Bezerra de Menezes, que nos assiste neste momento, está junto de cada um de nós, trazendo conforto, luz e amor e, principalmente, trazendo a cura para as nossas enfermidades, nossos desequilíbrios, nos ajudando a superar as nossas dificuldades. Que eles sejam abençoados, iluminados sempre, sempre podendo estar junto de nós, nos ajudando e nos amparando. Muito bem, o título de hoje é um título que todos nós procuramos. Ajuda divina. Né? É um tema vasto de orientações, de colocações, de explicações. Né? Eu anotei algumas coisas que nós vamos rememorizar nesta noite, nesse estudo. Né? O estudo, inclusive, vai ser um pouquinho mais demoradinho, porque eu vou fazer a leitura completa dessa lição de hoje. Ela é um pouquinho mais extensa, mas a gente vai fazer ela porque é uma lição maravilhosa. Né? Então, a gente vai se relembrar aqui de algumas leis. Ação e reação. Causa e efeito. Lei de responsabilidade. A lei de autoconhecimento. Amor, amor à vida. Superação. E o mais importante de tudo isso, para que a gente tenha essa ajuda divina, a gente precisa de estar dentro do merecimento. Estarmos merecendo receber essa ajuda divina. Né? Então, o lembrete, já logo que ela nos traz ali, que está entre aspas, ajuda-te, que o céu te ajudará. Né? Então, nós temos que nos ajudar, superar as nossas dificuldades, para que o céu possa nos ajudar. O céu que ele coloca é exatamente o nosso querido Deus, nosso Pai, né? O Jesus, nosso querido mestre e nosso médico para as horas maiores das nossas vidas, né? Então, ela começa nos trazendo a seguinte orientação. Se fôssemos dividir o público frequentador dos centros espíritas, igrejas, casas de orações, cultos e assim por diante, encontraríamos as mais variadas diferenciações entre os adeptos. Teríamos os curiosos, os simpatizantes desta ou daquela filosofia, criaturas realmente fiéis e outros que simplesmente se sentem bem por estarem nestes ambientes. Então está aí uma explicação que nos traz uma orientação do que a gente encontra de irmãos nas nossas reuniões. Né? Às vezes, a pessoa vai lá por desespero, né? Por necessidade de resolver alguma coisa. Né? Ele cita, inclusive, no decorrer da nossa lição, exemplos, tá? Para nos orientar melhor. Então, a gente tem na nossa reuniões, seja ela espírita, igrejas, cultos e assim por diante, como ele nos coloca, nós temos pessoas que são curiosas, pessoas que são simpatizantes, e temos os fiéis também, aqueles que realmente praticam e agem dentro das leis morais, que são realmente devotos e têm a fé. Né?
Então, outras que vão lá porque se sentem aliviadas, se sentem bem, né? Então, nós temos toda a gama de público numa situação dessa. Continuando. Porém, se fôssemos traçar um paralelo entre todos os eles, teríamos como ponto único que todos buscam ajuda divina. Essa é um ponto, né? É um ponto até que nós devemos dar um parênteses aí nessa palavra, nessa frase. As pessoas acham que a solução está na ajuda divina, como nós vamos ver no decorrer da nossa lição. E, na verdade, não é assim que funciona. Não é a gente indo a uma casa espírita que nós encontraremos a solução. Nós estudamos e sabemos que as curas estão em nós. Nós é que temos que desenvolver o método para a nossa cura, para o nosso equilíbrio, né? Nós sabemos que tudo isso está em nós. Eu costumo dizer assim, né? Nós somos o fruto daquilo que pensamos, né? Daquilo que a gente põe para fora, da forma que a gente pensa, da forma que a gente age, né? As responsabilidades que nós temos perante a vida, né? Amar a vida, amar e ser um superador de dificuldades, né? Continuando. Seja para resolver problemas ou para tomar a decisão correta diante de uma situação, ou para encontrar forças para as provas que porventura estejamos passando, e até mesmo para outras pessoas, todos buscam e esperam que Deus e os espíritos superiores intercedam em nosso favor, nos legando algum benefício, né? Então está aí. As pessoas vão a uma casa espírita, vão a uma igreja, vão a alguma reunião, algum encontro de cura, esperando buscar a cura. Mas se esquecem daquele ponto chave, o merecimento, né? No entanto, continuando, no entanto, vamos refletir. Afinal de contas, Deus nos ajuda ou não? E os espíritos? Para nos ajudar a refletir, lembremos de algumas situações. Um avião caiu com 200 passageiros. Ninguém morreu. Diante disto, nós falamos: olha como Deus é bom. Só Deus pode evitar a tragédia. Se não fosse por Deus, um avião caiu com 200 passageiros e todos morreram. E aí, o que dizer? Será que neste dia Deus não queira ser bom? Quais os parâmetros que ele usou para salvar um e não o outro? Hã? E ainda, do ponto de vista pessoal, teste sua memória. Lembra daquele dia, é claro que lembra, como foi difícil primeiro, logo pela manhã, despertarmos envoltos nos problemas domésticos. Problemas e mais problemas. Tudo parecia estar contra você. Se tivéssemos que apontar algo de bom que nos acontecera nos meados daqueles dias, seria difícil. E quanto mais o dia passava, mais problemas. A boca secou, a cabeça doía, o estômago refletia a fragilidade do nosso sistema nervoso. E na mente ruíam pensamentos nada tranquilos. Estávamos em desequilíbrio. Procuramos alguém para falar de nossos problemas e todos nos tratavam com indiferença.
E quando não, diziam: mas você sofre só por isso? Parece até que gosta de sofrer. Nós víamos impelidos a não contar com mais ninguém. Mas os problemas prosseguiam e os prejuízos aumentavam. Pois bem, é justamente aí que perguntamos: onde estava Deus nestes momentos? E os espíritos? E talvez, pelo menos alguns instantes, estas dúvidas tinham passado pelo pensamento de muitos. É justamente aí que começamos a tratar de um outro elemento no que tange à ajuda espiritual, o merecimento. Pois é justo que a criatura busque a inspiração dos bons espíritos, porém é necessário que ela seja digna dela. O que ele está nos colocando nesse pedaço de leitura que fizemos? Né? A pessoa está extremamente em situação deprimente, já se encontra desequilibrada, né? A boca secou, está com a cabeça doendo, o estômago está refletindo todo aquele transe que ela está vivendo, aquela situação nervosa, né? Porque a primeira coisa que te ataca é a queimação do estômago, né? É a reação do nosso organismo com os gases que ele solta, né? Porque é um líquido que passa a queimar. Então, ela entrou totalmente em desequilíbrio, mas não pensou neste ponto final da nossa leitura. Onde está o merecimento? Será que ela merece ser atendida por Deus, pelos Espíritos? Tem a pergunta que é feita aqui. Onde estava Deus? Estava vigilante, estava ao lado. Mas ele não pode fazer nada, porque nós sabemos que não é ele que cura. Nós temos consciência disso. A cura está em nós, né? Então, aí começa aquela análise de que temos que fazer de todos aqueles pontos que eu enumerei lá, né? Autoconhecimento, a lei de responsabilidade, causa e efeito, né? O merecimento que nós falamos agora, nesse instante, né? Então, é onde nós temos que começar a analisar friamente. Queremos ajuda divina? Queremos. Mas e aí? Nós estamos trabalhando para merecer? Continuando. Não podemos esperar que Deus nos faça livres de mazelas que sustentamos. E nessa sustentação, englobaríamos vícios morais e físicos, né? São as agressões que nós fazemos contra nós mesmos, né? Lembrando ainda que manter seu vício, seja qual for, significa estar disposto a colher as consequências que ele provoca em lamentação. Né? Já falamos, já estudamos todas essas situações. Né? Como nós somos queixosos, não é verdade? A gente se queixa de tudo. Não é? Agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá, dificilmente fazemos isso. Reclamar é o nosso carro-chefe. Né? Sabemos reclamar direitinho. Né? Agora, você está disposto a mudar e estabelecer um novo caminho? Agradecer as oportunidades que Deus e Jesus nos coloca? Porque todas essas oportunidades são para o nosso benefício, são para o nosso bem.
para que a gente possa crescer, evoluir. Né? Continuando. O que dizer, por exemplo, dos fumantes, dos alcoólatras ou dos usuários das demais drogas, que vão ao centro procurando combater as consequências de seus desatinos, sendo que não estão dispostos a modificarem sua conduta para o caminho reto, portanto, reparador. Lembremos que a missão dos espíritos nobres é a de amparar os que se equivocaram e não de fortalecer o erro. Em outras palavras, tão logo o indivíduo se incline para a mudança, a ajuda se fará presente. Ajuda-te, o céu te ajudará. Então está aí, né? O grande caminho, né? O caminho reto, a nossa conduta, né? Sermos reparadores dos nossos erros. Porque nós estamos passando na matéria para melhorar, para corrigir aquilo que nós fizemos lá atrás. Ele vai dizer isso também, né? Então, ajuda-te, o céu te ajudará, né? Os Deus, Jesus e os nossos bons espíritos, os nossos mentores que nos acompanham 24 horas, que estão dispostos a nos ajudar, desde que a gente esteja de coração aberto, não é verdade? Continuando. Esse exemplo agora seguinte é: o que dizer do fumante que vai à casa espírita buscando os recursos do passe para conter a tosse, não estando disposto a vencer o vício? Ele vai lá na casa espírita buscar a solução para a tosse que ele está. Mas o que provocou a tosse, ele não quer abandonar. Ele quer continuar fumando. E como curar essa tosse? Né? Frase seguinte: será que os espíritos esclarecidos o ajudariam a ter a saúde restituída para que pudesse fumar e se comprometer ainda mais? É uma incoerência, na verdade, né? Ele exigir, cobrar ajuda espiritual, ajuda divina, né? Mas ele continuar fumando? Que incoerência é essa que o espírito estaria fazendo, né? Está alimentando ele manter o vício, amenizando a sua tosse e tudo mais. Por isso que a gente se depara muito com situações, e agora é uma parte, a gente se depara muito com situações de pessoas que vão à casa espírita e depois saem comentando: ah, aquele pessoal não é de nada, aquele pessoal não ajuda ninguém. Eu fui lá, mas não consegui a minha cura. Mas e aí? Ela fez esse autoexame? Ela procurou mudar o seu íntimo, se autoconhecer, saber o que ela tinha de erro para corrigir? Nós sempre alertamos. A cura está em você. Não é a espiritualidade que cura. A espiritualidade ajuda. No momento que você está se ajudando. No momento que você está se melhorando. Não é verdade? Continuando. Estariam eles o ajudando a incidir no erro, se assim procedessem, né? Aquilo que nós acabamos de dizer. Ou auxiliaria nossos irmãos mergulhados no vício do álcool
a verem-se livres das dores do fígado danificado para beberem ainda mais? Seria um contrassenso e não assentado na razão na qual a doutrina se coloca. Obviamente, o mesmo ocorre com os vícios de ordem moral. Todos temos defeitos e ajustes comportamentais a serem modificados. E a busca de nossa modificação estimula os companheiros do astral superior a nos ajudarem também. Porém, se não estamos dispostos a melhorar nossa maneira de tratar as pessoas, nossa maneira de ver a vida, nossa conduta diante daqueles que sofrem mais que nossas dores, com o carinho e atenção expressa por Jesus, seria justo que os espíritos empregassem seu tempo e seu trabalho na edificação daquele que, segundo sua conduta, não quer ser edificado. É uma pergunta que ele nos faz, mas aí está. Ele está providenciando uma mudança? Ele está tentando superar a dificuldade? Com certeza ele irá receber ajuda espiritual, né? Então, como ele diz na primeira ponto da nossa frase, todos temos defeitos e ajustes comportamentais a serem modificados, né? É aquilo que nós dissemos sempre. Nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui, né? Então, este é o primeiro ponto que nós temos que ter consciência em nossa caminhada, né? Estamos aqui porque precisamos de corrigir situações no nosso pretérito passado, né? E corrigir a caminhada de hoje, né? E com responsabilidade e ser atendido com merecimento, né? Continuando. Os espíritos podem, é verdade, nos inspirar, mas não podem se opor às leis naturais da vida, que apontam para o fato de que nossa conduta atual atrai pela lei de sintonia, uma reação proporcional, portanto, justa. Peçamos a inspiração dos espíritos, porém sejamos dignos dela e confiantes de que se naquela determinada situação você aparentemente caminha só, é porque está nos desígnios superiores colocar-te à prova, a teu próprio benefício, ou permitir que espies as atitudes equivocadas do passado delituoso, que a vida atual atesta que tivemos. Então, está aí o exemplo que eu acabei de dizer, lá atrás do nosso passado. Aquilo que nós estamos passando hoje, que nós estamos tendo dificuldades de superar, é reflexo daquilo que a gente viveu lá atrás, do passado delituoso, do passado de delitos, né? E a vida atual atesta isso. Então, tudo que isso acontece a nós é para que a gente tenha consciência das atitudes equivocadas que nós tomamos, né? Para que essas são provas que Jesus coloca à nossa frente para que a gente possa ser beneficiado, para que a gente abra os nossos olhos, que a gente possa corrigir os nossos caminhos. Continuando. Para uma definição clara, os amigos espirituais apenas esperam a nossa verdadeira comunhão com os valores do bem para nos envolverem nos eflúvios
que circulam os bons e que permitem que essa bondade seja evidente da vida comum. Suponhamos a ideia de um pai que adverte seu filho quando os deveres de casa, porém, o filho ignora e apenas faz as coisas de menor importância. Não por maldade, mas porque não está consciente de que o desenvolvimento das capacidades intelectuais proporcionadas pelos estudos e o cultivo das responsabilidades beneficiarão a ele próprio. Então está aí um exemplo maravilhoso, né? O pai não deu a orientação correta ao filho, né? Não mostrou a ele a importância do estudo, a importância que o conhecimento traria a ele para as facilidades futuras, o que ele poderia colher, né? Continuando, até que chega a hora de ir para a escola. A escola, aí o filho se desespera e corre pedir ajuda de seu pai para realizar sua tarefa de casa. Este pai, se auxiliasse o filho neste momento, estaria realmente ajudando? Ou seria mais correto, pelo amor que tem pelo seu filho, permitir que ele assuma as consequências de seus atos? Está aí. Para que ele possa amadurecer, esse pai tem que deixar o filho decidir, escolher o caminho certo, como ele resolver aquela situação, né? Continuando. O mesmo ocorre no âmbito espiritual. A ajuda divina envolve a todos. Porém, cabe a cada um se dedicar nos deveres que tem, sejam os deveres do mundo material ou seja de ordem moral. A observação das leis naturais nos aponta os caminhos que podem nos conduzir com segurança à situação a que estamos destinados. Em suma, está sofrendo? Quer a ajuda do alto? Pois então, observa antes o que podes fazer em teu próprio benefício. Em outras palavras, ajuda-te, que o céu te ajudará. O divino somente atua quando o humano está impossibilitado de atuar. O que pudermos realizar por nós próprios, Deus não o fará. Acostumamos dizer, se Deus quiser. Deus quis assim. Vamos como Deus quer. E, na verdade, Deus não quer nada. Apenas permite. Porque se quisesse, faria. Afinal de contas, é Deus. Nós é que temos que querer. Nós é que temos que querer. Deus simplesmente ama. Deus simplesmente nos ama. O querer é nosso. Nós que precisamos querer. Nós é que precisamos mudar. Nós é que precisamos entender as leis da vida, as leis morais. Como corrigir os nossos caminhos. É assim que nós vamos encontrar a ajuda divina e a resposta para as nossas dificuldades, as nossas situações de desequilíbrios, né? Situações que se deparam à nossa frente, nós faremos com ajuda espiritual. Mas nós temos que conduzir os nossos caminhos de acordo com as leis morais, de acordo com um pouquinho que eu falei ali, né? A lei de causa e efeito, a lei de responsabilidade. Lei de responsabilidade é
perante todos os sentidos. A lei de responsabilidade. Qual a maior responsabilidade nossa? Manter o nosso corpo saudável, livre de ataques externos. Aquele que fuma, aquele que bebe, aquele que usa droga, está provocando em seu organismo sequelas para muito tempo. Né? Como ajudar uma pessoa dessa? Né? O exemplo do fumante, que quer que o espiritismo, os espíritos curem a tosse dele. E aí, vai parar de fumar? Está aí o caminho. Né? Ajuda-te, que o céu te ajudará. Muito bom. Está aberto o microfone para o nosso bate-papo. Fiquem à vontade. É o seguinte, todos nós, na realidade, quando temos um problema, a gente logo pensa em procurar uma casa de oração para resolver esse problema. Isso é o mais comum que acontece. Mas aí fica, a gente está preparado para receber essa ajuda? Nem sempre. É preciso o quê? Procurar melhorar, estudar, se preparar para receber a ajuda divina. Os espíritos estão prontos para nos ajudar. Mas eles vão esperar o quê? Que parta da gente o melhoramento. Aí sim a gente pode receber a cura, receber ajuda, mas tudo depende de nós. Senão os espíritos, eles estão ali, prontos. Mas se a gente não melhora, se a gente não faz nada para evoluir, a gente não recebe ajuda. Eu penso dessa maneira. Certinho, dona Sérvia, é isso mesmo. Nós temos que fazer por merecer, né? E é aquilo que eu exemplifiquei, né? Existem pessoas que vão à casa de oração, como a senhora colocou, em busca da cura. Mas aí não acontece. Aí sai falando mal da casa de oração. Ah, mas eu fui lá e não fizeram nada por mim. Ninguém me ajudou. Ninguém deu solução para minha enfermidade. Mas e aí? Por isso que a gente na nossa casa, a gente sempre alerta. A cura está em você. Você precisa entender a sua enfermidade para que você possa superar, né? Nós estamos lá para ajudar, para dar o encaminhamento, né? Para dar o empurrão, como diz o outro, não é verdade? E nós estamos ali como intermediários da espiritualidade, né? E a matéria. E orientando essas pessoas que o caminho é este. Tem que se autoconhecer, tem que mudar hábitos e atitudes, não é? Porque não é fácil corrigir um erro que está impregnado na pessoa, está enraizado. É difícil. A gente já falou sobre isso nos nossos estudos de terapia anti-queixas. É uma situação difícil. Às vezes se leva o dobro do tempo para superar uma dificuldade, um desequilíbrio adquirido, né? Então é muito difícil essa situação. E a pessoa precisa de ajuda. Ela precisa de humildade para poder receber a ajuda que precisa, né? Muito bom. Quem mais quer falar? Eu quero falar, Dankmar. Sim, Ana, pode falar. Boa noite a todos. É que eu acho que é muito mais fácil para todas as pessoas, né, para os seres humanos, quando a gente está com um problema, a gente recorrer, né,
de ajuda divina, né? E a gente esquece de fazer a nossa parte. Então, por isso muitas pessoas vão às igrejas, às casas espíritas, né, em busca dessa ajuda, esquecem da sua parte. Eu acho que muitas pessoas também esquecem até quando recebem uma graça né, do agradecimento. Então, tem também essa parte. Então, muitos não fazem nem o mínimo, né, que é o agradecer. E então a gente esquece totalmente disso, principalmente na hora de um aperto, de uma necessidade, não se lembra disso, né, das leis morais, das leis divinas que a gente tem que seguir. E aí onde vem os questionamentos, né? Por que, meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que Deus fez isso? Então a gente tem que estar sempre muito alinhado, muito no caminho de Deus para que isso não aconteça, né? Então, foi falado no início da leitura, né, do tipo de pessoas das pessoas que estão, dos tipos de pessoas que estão nas igrejas, né, nas casas espíritas, né, que dá para selecionar. Então, tem aquelas que vão lá procurar, então a gente tem que estar permanentemente, sempre ali, para que isso não ocorra numa necessidade, né? Estou passando por algo, a gente vai entender que aquilo tem que se passar, tem que acontecer para que não ocorra. E aí é onde acho que vai acontecer o ajuda-te, né? Que o céu te ajudará. E acho que a gente caminhando nas leis morais, leis divinas, é um degrau a mais, né, para a nossa evolução. Então, era isso que eu queria comentar hoje, que eu acho que deu para aprender um pouco a mais dessa aula de hoje. Que bom, Ana, muito obrigado. Mas está certinho as colocações que você fez, é isso mesmo, né? E muito bem lembrado também a questão que às vezes a pessoa alcança a graça que está em busca e acaba esquecendo de agradecer, né? É bastante comum isso também, né? E pessoas recebem a graça e viram as costas, né? Eu acho que não é bem assim que tem que caminhar, porque a gratidão faz parte da nossa evolução e da cura, né? Quem mais quer falar? Eu tenho em mente o seguinte, sempre agradecer as dificuldades, principalmente, e não as facilidades, né? Porque as dificuldades nos trazem uma correção de um passado ou de um momento errado da nossa vida, né? Pelo livre-arbítrio que Deus nos deu, né? Então, o agradecer sempre a dificuldade é e aceitar muito bem essas dificuldades. Por exemplo, adoeceu. Fique tranquilo, não dá para se desesperar, porque o desespero não vai levar a nada, e a tranquilidade vai trazer uma cura mais rápida, né? E eu vejo pessoas aí reclamando, olha, eu não merecia isso, eu não merecia aquilo, mas não é de hoje, isso vem de lá de trás, não é amanhã que vem a causa, né? E o efeito. Vem, às vezes, por anos a fios. Então, é sempre agradecer as dificuldades, é principal, né? E, primeiramente, estar bem consigo mesmo, né? Porque o pior é fazer o mal para você mesmo, né? E você estando bem com você, você pode estar ajudando alguém. Porque jamais você vai ajudar alguém sem você estar bem, né? É isso. Daquimar, Vamos. Oi. só complementando o que o Fogagnolo falou, eu convivi muito tempo com um reverendo japonês, ele falava o seguinte: quem não agradece o que tem, não consegue o que quer, ou seja, não evolui, e ainda perde o que tem. Grande verdade. Hã? Grande verdade, a filosofia japonesa, né? Muito bom, maravilha. Passar para nossas vibrações da noite, né? Pedindo que Jesus abençoe e ilumine a todos que estão com os nomes em nosso grupo,
grupo de estudos, grupo de cura, que atravessam dificuldades, necessitam do amparo, do amor e da luz de Jesus para se fortalecerem. E Jesus derrame sobre todos o seu amor, o seu carinho, e que possa fortalecer a todos e conceder a cura. Jesus, Divino Mestre, te agradecemos por esta noite, onde pudemos entender um pouco mais que a ajuda divina está à nossa disposição, está pronta para nos atender, desde que nós consigamos caminhar dentro das leis morais, dentro dos caminhos que nos edificam perante a nossa imagem e pessoa, né? Que Jesus possa estar nos concedendo estes conhecimentos cada vez mais. A noite de hoje foi um estudo maravilhoso sobre esses caminhos que nós devemos estabelecer para nossas vidas, aonde precisamos exercer o nosso autoconhecimento, saber que nós temos que fazer por merecer, para que a gente possa encontrar o caminho da paz, da felicidade e do amor divino que Jesus tem por todos nós. Que Ele nos abençoe e nos ilumine, que Ele possa estar sempre junto de nós, nos iluminando e nos abençoando e nos fortalecendo para que a gente possa construir a nossa verdadeira fortaleza, a nossa vida eterna, dentro de amor, de paz, e estar mais próximo de Ti, Pai. Junto de Ti estaremos fortalecidos. Sabemos disso, temos consciência disso. Que os caminhos nos possam beneficiar sempre, sempre e sempre. Gratidão, Jesus. Gratidão a essa equipe maravilhosa do Dr. Bezerra de Menezes, que tanto faz por nós, que tanto luta por nós, que elas possam estar no caminho de luz cada vez maior, podendo ser fortalecidos e amparados por Jesus para nos ajudar e nos amparar em todas as nossas dificuldades. Que Jesus abençoe a todos nós e esta equipe maravilhosa. Muito bem, para que a gente possa encerrar a nossa noite com a chave de ouro, né? Em agradecimento a esta oportunidade que Jesus nos deu nesta noite, vamos dirigir a prece de Cáritas. E eu pediria a Dona Isolda. Dona Isolda, pode fazer a prece para nós? Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações. Dai a luz àqueles que procuram a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai o viajor a estrela guia, o aflito a consolação, o doente o repouso. Pai, dai o culpado o arrependimento, o espírito a verdade, a criança o guia, o órfão o pai. Senhor, que vossa bondade permita os espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as dores se acalmarão, todas as lágrimas secar-se-ão, um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subir até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão,
Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde refletirá a vossa pura e divina imagem. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Que assim seja, Senhor. Muito obrigado. Uma boa noite.